Esperei um pouquinho, mas eu acho que a maioria já entrou. E pronto, vamos começar. Primeiro, obrigada por vocês participarem hoje. É muito importante que a gente tenha sempre a participação de vocês quando a gente faz essas apresentações, relembra questões, para justamente que o processo de vocês, parceiros, seja o mais, o mais simples, né, e o mais saudável possível na questão de cotações e, bem, em todo o processo que envolve a questão dos clientes. Então, esse webinar de hoje foi pensado baseado numa rotina que a gente vem enfrentando de dúvidas frequentes ou de alguns problemas no ato da compra que, querendo ou não, são um tanto corriqueiros. E aí, para que a gente possa evitar que vocês passem por isso, ou que isso se repita, a gente fez aqui hoje um compilado para, pronto, para que a gente consiga sobreviver às novidades da Broadcom, tá bem? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito de como, né, e das novas regras em relação a pedido de cotação, né, de como é a questão do lançamento dessas ordens até o recebimento delas, ok? E no final eu vou falar também um pouquinho sobre algumas ferramentas que são muito úteis e que a gente percebe que às vezes tem algum parceiro ou algum outro colaborador que ainda não as conhece. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, pedido de cotação. O primeiro ponto que a gente precisa é ter definido quem que é o cliente e qual que é a solução, né? É meio óbvio, mas isso é importante. Por quê? Porque agora na Broadcom a gente precisa fornecer várias informações desde o início da solicitação da cotação. Okay? Se a gente não envia essas informações, eles não nos mandam. E se a gente manda essas informações que não são as corretas, e essa cotação evolui, ou seja, vocês conseguem, o cliente compra, tem sido, infelizmente, frequente de ter muitos problemas. Aí eu estou falando o cliente final, porque na hora de correção, na hora de fazer substituição. Então, por isso, assim, a importância de o cliente solicitou ou né, vocês vão atrás da oportunidade, já nos envie com todas essas informações que a gente vai passar agora, ok? Então, assim, agora, o que eu preciso fornecer para a Broadcom? Né? Antes, eu até posso fazer isso, mandar, por exemplo, com uma prospecção. Não tem o nome completo, né? Era uma rotina que nós fazíamos isso, e só depois que tínhamos a confirmação do pedido, era solicitado as demais informações para o cliente. Hoje já não é assim. Hoje eu preciso das informações no ato já de solicitar essa cotação junto à Broadcom. Então, vamos lá. Para ficar mais didático, eu trouxe aqui um exemplo, que acho que a maioria deve conhecer. Eu preciso do cliente ou o nome da empresa, tá? Então, aqui no exemplo, a gente vai ter aqui o Império Galáctico. Eu preciso do endereço completo, tá? Não adianta mandar assim, só o nome da cidade. Não, eu preciso. É na Estrela da Morte, na plataforma da S1, na seção F. Eu preciso do endereço realmente completinho, incluindo com código postal, tá bom? E o local, a cidade direitinho. Aqui, no caso, ela está lá na órbita de Scarif. Por que isso? Porque eles a equipe da Broadcom, ela faz um double check, buscando na internet as informações que a gente está pedindo. Então, se eu coloco aqui Império Galáctico, mas eu coloco aqui o endereço Tatooine, e ela vai na internet e vê que não bate, ela me questiona e não me fornece. Ela, olha, esse endereço está errado? Não é o que bate aqui na internet. Então, assim, por isso que é importante que quando vocês forneçam, ter a certeza, por exemplo, de que está mandando com a informação que vai ser conferida na internet, tá bem? E o contato, gente, o contato é muito importante. Por quê? O contato é a pessoa que vai fazer a administração das licenças. Então, não adianta, por exemplo, a gente colocar o nome da pessoa de compras que fez a solicitação, não adianta a gente colocar o nome do dono da empresa, porque ele não vai fazer essa gestão. Ele, às vezes, nem vai cair as informações na caixa de correio dele e é capaz dele nem ver. Né? Ou, às vezes, não é do conhecimento dele o processo de fazer a manutenção dessas licenças. Então, aqui no exemplo, por exemplo, a gente não vai. No caso do Império Galáctico, eu não vou mandar como contato Darth Vader, eu vou mandar o Moff Barkin, ok? Por quê? Porque
Darth Vader não vai fazer a gestão. Ele é o chefe, ele é o dono da empresa. Eu tenho que mandar para, geralmente, alguém do setor de TI, algum gestor que faz isso, ou às vezes tem algumas empresas que tem alguém do setor de compras, mas enfim, é cada caso e é sempre assim, evita e-mails genéricos. Ok? Eu não posso, por exemplo, mandar ti@Império Galáctico. Eu não posso mandar compras@Império Galáctico, porque eles vão me questionar. Ou seja, tem que ser um endereço pessoal. Então, se a pessoa que vai fazer a gestão, que vai fazer a administração dessas licenças, é o comandante, tem que ser ele. É lá, o comandante, @papapá, ok? E outra coisa, não adianta mandar e-mails genéricos, @gmail, sapo.pt, hotmail, não adianta. Tem que ser realmente um e-mail que o domínio seja como o nome da empresa, né? Já são inúmeros casos que a gente recebe, antes a gente conseguia colocar para pedir a cotação, quando o negócio se concretizava, aí se pedia o endereço correto. Só que assim, a gente não vai conseguir mais fazer isso de uma forma simples, e para evitar que o cliente tenha alguma intercorrência no processo, a gente pede que, por favor, quando solicitar a cotação, mande essas informações todas para a gente, por quê? Porque a equipe da Broadcom, ela faz esse double check na internet. Tá bem? E o número de telefone, né? Aqui um lembretezinho. O chefe não quer estar recebendo esses e-mails, ok? É o responsável que vai fazer a gestão das licenças. E aí a gente vai para a parte, vamos dizer assim, mais técnica da cotação, que é quais são os dados que a gente precisa, né? Então aqui eu tenho, primeiro ponto, eu tenho que saber o total de cores. Né? Então, aqui é uma tabelinha que a gente usa para facilitar, lembrando sempre que o número mínimo de cores fornecido é o de 16. Então, assim, pode até mandar, Lídia, o meu cliente ele tem 8. Ok, mas aí na hora que eu for fazer a geração da proposta, vai ter que colocar ali no mínimo 16, tá bem? Aqui é só um exemplo. E pelo que período? Né? Gente, o período é sempre no mínimo de 1 ano. Pode ser até só 5 anos? Não, você pode comprar para até 10, não tem problema. Geralmente se vai até 5, né? Geralmente os clientes eles compram, ou enfim, é ofertado em até 5 anos, mas sim, se pode fazer o pedido de orçamento, né? E o contrato subsequente por mais de 5 anos, não tem problema. E aí é muito importante o produto. Eu preciso, assim, que seja definido por vocês. Olha, é só VMware. Ok, mas qual VMware? Né? Então, assim, se não sabe, não tem problema, a gente entra para tentar ajudar a fazer a definição de qual que é o produto, se for o caso, ok? E sempre que for vSAN, também incluir a capacidade de RAM necessária, tá certo? Data de início das novas licenças, isso também para a gente é muito importante. E vale lembrar que a ativação ela pode ser agendada até 90 dias após a compra. Por exemplo, tem cliente que ele está fazendo uma reestruturação do seu ambiente e ele está ali também adquirindo, além de softwares, ele também está adquirindo maquinário, ele está adquirindo hardware. E a gente sabe que a esteira de fábrica de alguns equipamentos, às vezes, ela é um pouco longa, né? Mas ele precisa fazer essa compra por uma questão, né, da gestão de compras dele, do setor de compras dele, fazer aquela compra unificada. Pode, não tem problema. Por quê? Porque ele pode fazer a ativação dessas licenças no futuro de até 90 dias. Então, ou seja, nesses casos, pode-se comprar, não tem problema, e aí você vai fazer a ativação dela no futuro. No caso de renovação, isso aqui também é bem importante. A gente precisa do número do contrato. Não adianta mandar o site ID. E por que não adianta o site ID? Porque o site ID ele pode ter vários contratos. O site ID ele vai ser ali, digamos assim, a matriz, mas ali de baixo eu posso ter vários contratos. Então é importante que no caso de renovação nos seja fornecido o número do contrato e a data de validade, tá bem? E pronto, e essas licenças elas podem ser renovadas até 90 dias antes de expirar, ok? Ou seja, eu não consigo fazer uma antecipação para daqui a 10 meses, para daqui a 1 ano. Inclusive, eu tive um questionamento desse há pouco tempo. Não tem como.
né? A gente consegue fazer essa solicitação com uma antecedência mínima de 90 dias, né? Por que é importante citar isso? Porque tem casos como, por exemplo, esse que eu citei, que o cliente ele precisa de uma coterminação, ou seja, ele tem ali 2 contratos, mas ele quer que as licenças, né, elas se unifiquem numa única data de término. É possível fazer? É, mas essa coterminação, ela só é autorizada pela Broadcom com contratos que são acima de 1 ano. Então, se o cliente comprou, vamos pegar aqui um exemplo, o cliente comprou as licenças dele e o contrato é de 1 ano. E aí agora, passado metade do tempo, ele percebe que ele precisa adquirir mais. Ele ele poderia fazer a antecipação, ou seja, a coterminação só com aquisição dessas com o tempo faltante, se o contrato dele fosse de 2, 3 anos para cima. Nesse caso dele, como é de 1 ano, ele não consegue. Ou seja, ele vai fazer a aquisição dessas licenças que ele precisa e vai ter ali 2 contratos, vai ter ali duas centrais diferentes. Ok? Agora não, se ele tem um contrato, que ele fez a compra, um contrato de 5 anos, 3 anos, por exemplo, ele consegue. Tá? Então, assim, é só para que saiba o senão disso, tá bem? Outro ponto importante, tá? As licenças, atualmente, elas são de subscrição. Ou seja, significa que cada vez que novas licenças são renovadas ou compradas, a gente vai ter que colocar aquela chave dali no consola, tá bem? Ela não se atualiza sozinha, mas eu já vou falar disso aí um pouquinho melhor para frente. Aqui. E aí a gente vai aqui para a ordem de lançamento, né? Antes do lançamento, ou seja, a gente vai fazer o envio para vocês da cotação. Ok, Lídia, a gente vai seguir. No que for seguir, eu vou mandar a partir de agora para vocês, além da cotação, né, que foi, eu vou mandar a CPQ. O que é a CPQ? É essa cotação que a gente mandou com todos esses dados para a Broadcom. E aí a gente vai precisar que vocês nos confirmem, ok? Pode ser através de e-mail, não é nada burocrático, mas a gente precisa, além só do e-mail adjudicando, a gente precisa que vocês enviem, sim, está confirmadas as informações, porque é isso, para que a gente evite justamente alguns probleminhas no futuro. E aí vale lembrar, tá? Tem que conferir a solução e a quantidade, né? Se atende direitinho às necessidades técnicas exigidas pelo cliente. Por que isso? Porque não se faz nem upgrade nem downgrade, tá? Não se faz. Ou seja, ele não é permitido isso e só vai conseguir fazer isso depois que terminar o tempo de contrato. Lembrando sempre, a compra mínima é de 16, né? E-mails genéricos não dá, não passa, né? Não são permitidos. Se você tiver várias contas, considere unificá-las para você ter uma gestão mais simplificada disso, né? Para facilitar. E verifique se a conta está adequada, tá bem? E detalhe, gente, a gente também não tem como saber se na compra está sendo envolvido uma compra com outras, com hardware, com algum outro equipamento. Então, se precisar que, naquele caso, que a data de ativação ela seja no futuro, isso precisa também estar muito claro na hora da solicitação, ok? Por quê? Porque no momento que a gente faz a solicitação e essa informação não está, a gente não tem como ir lá e consertar. Tá bem? Só para ele não perder, às vezes, tempo aí, de a licença já está ativa e ele não está com equipamento, não está com a estrutura dele pronta para ainda, né? Para receber. E aí a gente vem aqui para a parte da entrega das licenças, né? Por que isso? Porque, além de fazer a checagem, a gente precisa explicar direitinho como é que vai ser feito esse recebimento, né, dessas licenças. Aqui é um exemplo do e-mail que o cliente recebe e que vocês recebem também no e-mail, tem o e-mail, né, de quem está ali, ou seja, pessoa de compras, ou enfim, que está no sistema, que vai receber uma cópia dessa informação também, tá bem? O que é prioritário? Está vendo aqui em vermelhinho, nesse to aqui, ou seja, no para, eu tenho que ver para quem é que vai receber. Lembra do caso lá do Darth Vader? Se chegar para o Darth Vader não vai ver. O chefe da empresa não vai ver, o CEO não vai ver, tá bem? Então, assim, essa pessoa aqui, que é a mesma que está aqui, ó, que vai fazer a gestão, ela vai receber essa informação e ela que vai
a partir daí, conseguir fazer a gestão dessas licenças. E aí a gente vem aqui para a questão do quais as outras informações, né, que são úteis que vocês que recebem aqui nessa licença. Aqui o primeiro é o RP, né? E ele nesse RP ele pode ter vários IDs, né? Embaixo é o suporte ID, isso é importantíssimo, por quê? Porque é esse número que, se for o caso, eles vão ter que usar no perfil da Broadcom, ok? Seguindo as instruções do guia, que a gente já fala também, já mais aqui à frente. E sempre vinculado ao endereço físico do cliente. Por isso que aí a gente volta, as informações que são solicitadas no ato da solicitação da cotação, ela se torna tão importante, por quê? Porque ela vai simplesmente se replicando. Se a gente manda uma errada lá, passa batido e não bate como daqui, dá problema para o cliente, por exemplo, se ele precisar abrir um chamado para fazer a atualização, é bem complicado. Aí tem o nome do cliente, tem o contato, né, da pessoa, no caso ali está como o exemplo da Cristina, embaixo o distribuidor, né, ou seja, qual foi, né, o comprador. Tem o reseller name, né, que é quem vendeu, né, no caso seria o nome, né, do parceiro. E ali tem o contato, né, se necessário, para fazer a renovação da subscrição. Aí tem o número da PO, e aí embaixo é a parte do suporte, ok? Nessa primeira linha é um exemplo, na segunda é um outro exemplo, tá? Não vem essas duas, não. Ou é uma, por exemplo, é Broadcom, suporte, papapá. Ou é a segunda, tá? Só para ter isso como uma informação. E aí, por que eu estou falando isso? Porque vai depender do segmento do cliente. Segmento esse que quem determina é a própria Broadcom, não somos nós, tá bem? E aí ele se divide em estratégico, em corporate e em commercial, ok? Cada um deles tem uma gestão diferenciada em relação à questão de suporte, mas só para que vocês tenham essa informação adicional. E aí aqui a gente vai para os passos a seguir pelo administrador das licenças, por isso que eu bato tanto nessa tecla, né? Não manda para o dono da empresa que ele vai mandar para alguém isso aqui, se der sorte dele ver na caixa de e-mail dele, né? Então, assim, aqui eu vou mandar para vocês esse documento, né? Tem todos os links, inclusive ali onde está esse documento da Broadcom, é o link que vai direto pro documento, desculpa que eu vi ele agora que eu digitei vriar, e é criar corretamente, o nome do utilizador. Pronto, e aí vai fazer todo o perfil, né? Acredito que aqui que a maioria já deva ter visto isso, inclusive nas capacitações, né? Mas, assim, ele é simples, ok? Mas, assim, é importante que se faça todas as etapas. Ou seja, nesse documento tem 6 páginas, o cliente ele tem que fazer passo a passo, tá? E na etapa 7, que é bastante importante, ele selecionar, né? Aí tem aí o passo a passo, ó. O software vai inserir o ID do site, que é aquele que no e-mail anterior, né? Inclusive tá aqui, ó, na tabela, na cabeçalho vermelho, na segunda linha, ou seja, nesse daqui, ó. Tá? É nesse aqui. Tá cobertinho aqui, mas é essa informação ali que ele vai ter que colocar. E pronto. E aí fez isso e clique em enviar. Por que fala isso? Por quê? Porque também é, de certa forma, frequente que o cliente, ele primeiro diz, eu não estou conseguindo, eu não recebi, mas é porque ele pulou alguma etapa. Aí, se pula alguma etapa, não adianta, não conclui, tá? Então, só um lembrete aqui bastante importante. Pronto, e uma vez que isso está pronto, ou seja, que concluiu essas etapas, é necessário ele reivindicar a aceitação por parte da Broadcom, ok? E aí aqui tem o link que explica direitinho como usar o chat virtual se for necessário. Aqui embaixo tem o boot, né, do chat, que também será recomendado se tiver algum problema, né, de domínio ou de gestor de licenças. E pronto. E uma vez que a conta está criada, está ali toda bem configurada, e o perfil tenha sido aprovado pela Broadcom, no portal de suporte você pode visualizar. E aí, a partir daí, você vai conseguir gerir todo todos as suas licenças, tá certo? Pronto. Aí a gente vai aqui para algumas dúvidas frequentes, né? Ok, eu sou administrador da minha empresa. O que eu posso e o que eu devo fazer?
Quando a gente fala administrador da empresa, leia-se é quem está fazendo a administração do portal, tá? É a pessoa ali que vai fazer o acompanhamento, que vai fazer as configurações, que vai fazer esse perfil. Então, assim, primeiro ponto, ele fez a etapa anterior, cumpriu todas as etapas dali. Aí vai em minhas ferramentas, né, no portal do suporte, e ali ele vai ter os links, né, que ele, como administrador, para fazer essa gestão. Inclusive, eu mando aqui o link também para vocês. Aí pode fazer a concessão de permissão, pode fazer acesso a outros usuários ou administradores. Ali você vai ter o passo a passo de como fazer essa gestão de licença. Você não, né? Desculpa, o cliente. Mas pode ter alguns problemas, pode ter algumas inconveniências, e a gente elencou aqui as 3 mais comuns e como corrigi-las, como contorná-las. Primeiro exemplo, o gerenciador de licenças não está correto, ou seja, é uma letra que está errada, que foi digitada errada, alguma coisa assim. Nesse caso, a pessoa, né, certo, no caso, ele vai, para ser administrador, deve criar um perfil, né, conforme indicado no guia, né, de 2 slides atrás, e quando ele entrar em contato com o chatbot, que está naquele link do anterior, do link anterior, ele vai ter que apresentar o caso a um agente virtual. Vai lá, vai explicar, eu sou fulano, administrador da conta tal, do site edital, e sempre de forma bem objetiva, para solicitar a mudança do administrador. Ou seja, você tem que justificar e pedir essa modificação, ok? Eu, como distribuidor, não consigo fazer isso, tá? Tem que ser o próprio cliente a fazer isso, tá? Por uma questão de compliance. A gente pode ajudar, pode segurar na mão, mas a gente realmente não tem como fazer por ele, ok? Uma outra situação. A Broadcom não aceita meu perfil porque meu domínio não corresponde, aparentemente, ao nome da empresa. Nesse caso, recomenda-se procurar o URL ou a documentação oficial que comprove que o domínio comercial do e-mail do administrador corresponde ao domínio da empresa. Quando é que isso pode acontecer? Quando a gente tem um exemplo de um cliente cujo nome comercial é longo, enfim, é bem grande, e geralmente se faz o domínio com as siglas, ou quando, por exemplo, é uma empresa e ela foi adquirida por outra, tá? A partir daquele tempo ali, ela está usando o nome comercialmente, publicamente, com essa nova empresa. Porém, o domínio, a utilização dos usuários ainda está usando o perfil antigo, do nome antigo. E aí é só mandar documentação comprovando para que ele faça essa correção, tá bom? São alguns exemplos. Lembrando, isso aqui é no caso que se consegue comprovar. Eu não consigo, eu não, né? O cliente não vai conseguir, se ele submeter, por exemplo, um endereço de e-mail, @gmail, @sapopt, não adianta, não consegue, tá? Nesses públicos assim, não adianta, tem que ser mesmo um domínio que corresponda ao nome. E uma terceira situação comum embora eu seja o administrador da licença, a Broadcom não aprova meu perfil, nem me diz para entrar em contato com outra pessoa da minha empresa. Nesse caso, pode ser o caso quando, por exemplo, tem a conta do cliente final, né? Já tem o primeiro administrador de licença. Portanto, a Broadcom, ela já entende, ela já enxerga que ela já está com aquela pessoa, o cargo já está ocupado, né? Nesse caso, você tem que entrar em contato com a pessoa, né, da empresa, que digamos que tinha sido direcionada essa função, que já gerencia a conta geral, para que ela lhe dê a permissão do administrador necessária, ok? Por que isso? Porque a gente comprovou em vários casos que o perfil estava sendo configurado para uma pessoa do comercial ou dono da empresa, ele nem sabia que ele tinha essa gestão, quem estava fazendo a solicitação estava um pouco perdido, e aí a gente consegue fazer isso. Olha, está aqui no nome, está no nome de Lídia, mas não, aqui no meu sistema, no caso da Broadcom, está para a Anália. É Lídia ou é Anália? Não, é Anália. Então, ou seja, aí eu tenho que procurar a Anália para que ela me dê essa permissão, mesmo que assim, depois se troque, como eu mostrei ali atrás, tá? Mas assim, se já tem um administrador, esse é o caminho, tá? E aí, seguindo. Mas eu quero cancelar. Sendo muito objetiva, não tem como, tá? Cancelar uma encomenda depois que ela foi processada não é uma opção na Broadcom.
ok? Por isso que a confirmação dos passos que a gente vai colocar ali, elas são tão importantes. Tá? Por quê? Porque aí vocês validam com o cliente final, tá tudo certo, é esse produto, é essa quantidade, é esse tempo de contrato, tá tudo certinho? Tá tudo certinho. E aí a gente encaminha. Por quê? Porque se por lapso, independente de quem seja, passa alguma informação que não seja correta, a gente não consegue cancelar esse pedido, tá bom? Ah, mas é um caso excepcional, uma coisa assim muito fora do comum. Bom, aí nesse caso tem que se inscrever para esse e-mail, né, da vmry.es@tdcinix.com, que aí a equipe vai fazer uma avaliação para tentar ver se é um caso para se escalar ou não. Mas de forma geral, não, e precisa ter uma justificativa realmente assim das galácticas para conseguir passar, tá bem? Aí, em relação aqui, eu coloquei isso aqui para o final, porque eu acho isso muito, muito importante reforçar, tá? Ah, o que deve ser revisto constantemente como parceiro? Nós, aqui como distribuidor, nós, quando temos alguma informação que é realmente muito impactante, a gente manda para vocês também, a gente compartilha essa informação quando chega. Só que muitas informações, muitas novidades na Broadcom, ela não faz alarde, ela não faz propaganda, ela não manda e-mail falando sobre isso. Então, vocês como parceiros, têm que entrar constantemente no site, tá? Tanto assim que a gente sugere que, assim, dia sim, dia não, dá uma vista de olhos, vê se não tem alguma informação ali. Por quê? Porque a Broadcom, infelizmente, ela não manda. Qualquer mudança, ela, tipo, ela não manda para a gente como mail. Não. A gente tem que estar realmente atento, e isso eu estou falando por nós também, de estarmos aqui sempre consultando o portal para saber das novidades. E, além disso, no portal tem ferramentas que são muito, muito úteis. E eu tenho visto que muitos parceiros não têm conhecimento, ou às vezes até têm, mas pelo volume de trabalho no dia a dia, acaba se esquecendo dessas ferramentas, e aí é que eu elenquei só algumas, como, por exemplo, a questão do End Customers Lookup, o deal registration e o dashboard, né, de contratos expirados, tá? Por que eu coloquei esses daqui? Porque são ferramentas que, teoricamente, vocês deveriam estar usando com mais frequência, tá? Aí, assim, vem a minha sugestão. Reforço, tentem ver se vocês têm acesso ao portal. Se não tem, vamos tentar ajudar enfim, para que vocês tenham acesso a esse portal. E pronto. E aí também tem a questão, aí você, além das novidades, você também acessa a lista de preços. Um exemplo, eu estou num cliente, eu parceiro, né? Eu estou num cliente e ele do nada me pergunta aqui se eu tenho uma ordem de grandeza para determinada solução. Você sabe que o processo às vezes não é tão rápido, apesar de eu me esforçar muito, né? Por quê? Porque eu dependo agora muito mais da Broadcom. Então, por mais que eu esteja aqui respondendo vocês em real time, eu dependo da equipe de lá, enfim. Eu não vou conseguir, por exemplo, te dar isso assim num piscar de olhos. Você pode entrar no site, baixa a lista de a lista de preços e tem ali uma ideia, pelo menos, para passar para o cliente. Isso assim, tá? É uma sugestão para em casos de que você está sendo pressionado para dar uma resposta, que é uma ordem de, ok, depois faz uma cotação direitinha com preço real, mas que vocês têm esse recurso, tá? Só para lembrar que vocês têm esse recurso aqui no portal. E, bom, e aí a gente vai falar aqui dos recursos, né? Gosto sempre de tocar nesse assunto. Mando sempre também esses links aqui para vocês, na questão do link do portal, do suporte, da questão de documentação, às vezes precisa dessas informações para fechar um projeto, para alinhar um projeto, e enfim, aí eu vou partilho também essa informação com vocês. E se vocês quiserem abrir para perguntas, acho que é isso. Não queria aqui estender muito para não tomar muito tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tienes una pregunta en el chat, Lidia. Pai, que eu estava sem ver o chat, vamos lá. Se a pessoa que gere agora sai da empresa daqui a 6 meses, não faria sentido ser o endereço IT@empresa, informática@empresa? Veja,
A gente também já questionou isso, tá? Mas assim, não, por quê? Porque justamente para comprovar, aí é uma lógica da Broadcom, infelizmente não é uma política nossa, que eles sempre colocam no nome da pessoa. Nesses casos, a pessoa vai sair, ou a pessoa sai, né? São vários motivos, e aí é fazer aquele fluxo de entrar no chatbot, quem for ficar, né? O ideal é que seja a mesma pessoa, né? Mas, ok, se ela não pode, quem for, a partir dali, ser o responsável pelas licenças, entra pelo chatbot e explica. Se for o caso, coloca ali a documentação. A documentação, às vezes, pode ser o e-mail de confirmação do desligamento de fulano de tal, e pronto. E aí, por ali, você consegue fazer essa alteração. E é isso. Mais alguma pergunta? Bom, ou eu explico muito bem, ou vocês também já estão craques em todas essas informações. E pronto. Bom, de qualquer forma, eu continuo à disposição de vocês. Se vocês precisarem, apareceu uma dúvida tal depois do que você falou. Gente, tem o meu canal direto, tem meu telefone, tem meu correio, tem meu Teams, eu estou aqui à disposição para tirar todas essas dúvidas, tá bem? E pronto, e agradecer a todos vocês e bons negócios. Sucesso a todos.